Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na segunda semana do tempo da Páscoa. A igreja também celebra hoje a memória de Santo Estanislau, bispo e mártir. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nos revela o Pai e nos dá o Espírito, que pelo batismo nos torna discípulos. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto proposto para a nossa meditação nesta quinta-feira é do Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 31 a 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para os discípulos é oferecido dois caminhos. O caminho da fé, que leva à vida eterna, e o caminho da incredulidade, que submete o homem ao julgamento de Deus. Da mesma maneira, cada um de nós, convocados ao discipulado, nos é proposto esse caminho. A verdade é que Jesus, somente Jesus, é quem dá a vida eterna. E devemos fazer a opção de aceitar ou não o testemunho que Jesus dá e o propósito da vida eterna para todos. A prudência vai nos levar sempre a aceitar esse convite à salvação, essa adesão pela fé em Jesus. Mas sempre poderá ficar aquela dúvida: por que ouvir Jesus? E a resposta o Evangelho nos dá: porque ele veio do céu e foi colocado acima de todos. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Pela sua morte e ressurreição, ele está acima de todos. Porque também Jesus fala do que ouviu do Pai. É isso que nós escutamos no Evangelho. Isso significa os dados da revelação divina. O que nós conhecemos de Deus, Jesus nos revelou, de forma plena. E ainda mais, porque só nele, como já dissemos, somente nele temos a vida eterna. É preciso, pois, observar que o grande obstáculo para que a gente acolha o amor de Deus é o pecado. O pecado nos distancia, nos bloqueia, nos separa do amor de Deus. O pecado elimina em nós a possibilidade da graça de Deus germinar. Então, o pecado se torna um grande obstáculo. Somos convidados
a rever o nosso relacionamento com Cristo, na concretude da vida, no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amigos, na nossa vida social, em todos os sentidos. Precisamos rever como anda nosso relacionamento com Deus, com Cristo. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Jesus é prova do amor de Deus. A morte de Jesus na cruz é a maior prova de que Deus nos ama. E aí fica uma pergunta: como é que nós estamos nos dando a Deus? Deus nos deu o seu Filho para a nossa vida e salvação. Como é? O que é que nós estamos oferecendo a Deus? Jesus, que veio do Pai e amou tanto o mundo e deu sua vida pelo mundo, ele se entregou por mim, por você. Uma pergunta parecida devemos também fazer: e o que eu faço por Jesus? Mas Jesus precisa que eu faça alguma coisa por ele? Por ele não, mas pelo Evangelho. Por isso ele convocou os discípulos para ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. A vida, o amor que o Senhor nos entregou deve ser correspondido nessa nossa vivência da fé, nosso testemunho de vida em Cristo. Senhor Jesus, neste dia, elevamos o nosso coração e queremos acolhê-lo em nossa vida e em nossa história. E queremos pedir, dai-nos a força de permanecer convosco e também sermos testemunhas no mundo. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.